político e econômico, afinal, né, o arcabouço fiscal que foi apresentado na semana passada está sendo então aguardado, deve ser enviado ao Congresso, chegar ao Congresso há um prazo aí até o dia 15 de abril. É que as equipes, né, as partes ali das equipes técnicas do Ministério da Fazenda e do Planejamento ainda estão trabalhando nos detalhes do texto do projeto, né? O projeto foi apresentado em si, mas ainda assim estão trabalhando, as equipes trabalhando nesses detalhes para então enviar ao Congresso para votação. A data limite ali, inclusive, é 15 de abril, né? Essa data para ser enviado então o projeto, porque também é o último dia para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O ministro, inclusive, disse que o envio das duas propostas, tanto do arcabouço fiscal quanto ali do reforço de receitas ao Congresso Nacional, vai facilitar a discussão de políticas que permitam a redução dos juros no médio prazo. E na questão das receitas, Paula, o ministro Fernando Haddad não deu muitos detalhes sobre de onde viria o dinheiro para equilibrar as contas. Disse apenas que um dos eixos consiste em tributar setores que não estão pagando impostos atualmente, como determinadas empresas de comércio eletrônico que geram prejuízos entre 7 e 8 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Ele classificou, inclusive, essas empresas como contrabando disfarçado, porque pessoas físicas estariam importando materiais lá do exterior e revendendo aqui dentro para pessoas físicas também sem o devido processo tributário. Além disso, a Receita estima também arrecadar entre 12 e 15 bilhões de reais por ano com a tributação de apostas online. Segundo o ministro, tais medidas serão tomadas para incrementar a arrecadação na ordem de 110 a 115 bilhões de reais para viabilizar as metas contidas nessa proposta de arcabouço fiscal. Haddad disse ainda que trabalha com o cenário de aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional até outubro desse ano, e que a pasta avalia medidas ainda a serem tomadas posteriormente, caso seja necessário corrigir algum tipo de distorção. Felipe, ainda sobre este assunto, né, durante uma das falas ontem de Haddad, ele pontuou ali, né, exatamente essa forma de trazer mais arrecadação, tributando principalmente os jogos eletrônicos, apostas eletrônicas, no qual ele espera ali ter uma arrecadação em torno de 12 a 15 bilhões, mas também vindo aí parte da tributação das importações de produtos da China, né? A gente já sabe que essa é uma pauta, inclusive, muito debatida e polêmica, até anteriormente do governo anterior. As grandes varejistas aqui brasileiras sempre, né, tentando que isso realmente acontecesse, por ter uma questão desleal numa competição de preços interno. Isso tem afetado grandes varejistas, inclusive brasileiras. Essa é uma pauta que foi até levada anteriormente para o ex-presidente Jair Bolsonaro por grandes varejistas na época, que queriam realmente que isso acontecesse, que essa tributação acontecesse, para ter aí, né, vamos dizer assim, a mesma competição de uma forma leal, porque as empresas brasileiras, elas acabam pagando essa tributação, colocando isso no preço final, e aí os produtos importados das grandes lojas chinesas, Shopee, AliExpress, Shein, acabam sendo grandes atrativos por não terem essa tributação. Porém, agora, de um outro lado, né, ao trazer essa notícia, e ele espera arrecadar aí quase, se eu não me engano, é 8 bi, só tributando exatamente essas empresas que importam, né, trazem produtos chineses, já tem ali empresas bem insatisfeitas, empresas chinesas querendo já deixar de trazer aí seus produtos para o Brasil, viu, Felipe? Ô, Paula, inclusive teve até um comunicado, né, da AliExpress. No próprio site da AliExpress, falando que a partir do dia 3 de abril, ou seja, ontem, né, vai suspender venda de jogos eletrônicos no Brasil, exceto produtos de placa única. Diz que ainda vai ter um tempo para adequação e que isso pode ser revertido, obviamente, não deu mais detalhes, mas tem um disclaimer lá bem na abertura do site da AliExpress falando sobre isso. Inclusive, Paula, você comentou sobre essa situação de tributação, não são só as empresas chinesas, né, que acabam não sendo tributadas, essas grandes empresas, inclusive, justamente tem pessoas físicas que se utilizam, né, de uma quantidade ali, são $50, se não me engano, de produtos que são isentos de tributação. Inclusive, essa discussão foi há pouco, né, nessa semana, na verdade, no mês passado,
A própria presidente do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, ela citou essa situação falando que se o governo não tributar essas empresas, não tributar, inclusive, esses produtos de até $50, que pelo menos esse valor seja isento dentro do Brasil também. Que até $50 seja isento para as empresas brasileiras também, porque aí traria uma equidade de competição. Porque, para evitar o imposto, muita gente está trazendo produtos do exterior para revender aqui dentro, e aí o Brasil, né, empresas brasileiras, com carga tributária, com leis trabalhistas, com vários impostos que devem, né, e claro, devem ser pagos, mas isso acaba tirando um pouco da competitividade das empresas brasileiras. Então, assim, se não for tributar as empresas, ou na fonte, ou na importação, independentemente do valor, que pelo menos $50, cerca de R$250, R$260 aqui das empresas brasileiras, que esse valor seja isento. Então, aí passa a batata quente para o Ministério da Fazenda, né, para a equipe econômica, tentar equilibrar esses pratos aí para ver qual vai ser a medida, se é tributar as empresas estrangeiras ou dar isenção para as empresas brasileiras. Particularmente, o governo brasileiro, independentemente de qual seja, não gosta de deixar dinheiro na mesa, então é muito provável que haja uma tributação das outras empresas. Até porque, Felipe, ele, né, o próprio ministro da Fazenda, ele citou isso no dia da explicação ali da forma de trazer novas arrecadações, falando exatamente que não é justo certos setores terem benefícios, né, em relação à tributação. É um dinheiro, né, que aí acaba ajudando nessa conta toda aí do governo, pelo menos há uma estimativa de 15 bi de arrecadação dos jogos eletrônicos, dessa tributação, mais 8 bi do comércio ali, né, exatamente dessas importações chinesas, com toda certeza ali, né, a atitude do governo deve ser muito mais a tributação e não a isenção dos tributos aqui no local, até porque ele está contando aí com um aumento de uma arrecadação sem, segundo o ministro, aumentar a carga tributária. E ele fala que não é justo não tributar uma atividade que muitas pessoas nem concordam que exista no Brasil, citando exatamente, né, essas importações chinesas que competem exatamente com o varejo aqui no nosso local. Ele fala que se é uma realidade no mundo virtual, inclusive em relação aos jogos, nada mais justo do que a receita tributar, acrescentando aí que o ajuste depende muito do envio desse projeto também de lei ou de uma medida provisória ao Congresso Nacional, mas que foi uma fórmula ali encontrada pela Fazenda, pela pasta da Fazenda, em aumentar a arrecadação tributando essas duas questões, tanto os jogos eletrônicos também quanto a importação de produtos vindos da China. Pois é, os jogos eletrônicos acabaram sendo um efeito muito forte, né, e muito rápido dentro do Brasil, né, Paula? A gente vê a enxurrada de sites, de companhias, de empresas de apostas esportivas, inclusive patrocinando equipes de futebol, patrocinando equipes de outras modalidades de esporte, caiu na boca do povo, no gosto da população brasileira, e o governo não faz nenhum tipo de arrecadação com esses jogos esportivos. O pessoal vai lá, faz suas apostas, não tem tributação nem sobre as apostas, nem sobre o ganho, nem sobre o lucro, nem sobre as empresas. Então, acaba sendo um limbo tributário ali que o ministro Fernando Haddad diz que quer atacar. Claro que esse tipo de aposta movimenta bilhões de reais todos os anos, e isso poderia trazer um incremento ali de até 15 bilhões para as receitas públicas, o que também tiraria um pouco ali de carga, né, das costas do governo brasileiro para poder fazer o remanejamento das contas e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal já em 2025. Então, deveria reduzir um pouco agora 23, reduzir o restante em 24 e zerar completamente ali no fim do ano que vem para começar a ter um superávit no começo de 2025. Bem otimista, ousado, inclusive, o plano, né?